Boa noite. Dando sequência ao primeiro ciclo de palestras sobre bem-estar animal, do Núcleo de Estudos em Construções Rurais e Bem-Estar de Animais de Produção, CONBEAP. Hoje teremos a palestra intitulada Ambiente e Bem-Estar de Frango de Corte, uma perspectiva pela nutrição, a ser ministrada pelo professor Dr. Éder José Dávila Lima, pela Universidade Federal do Mato Grosso, UFMT. Ele que é zootecnista, com mestrado, doutorado e pós-doutorado na área, professor da UFMT, atuando na graduação e pós-graduação, professor da pós-graduação da Universidade Federal dos Vales de Jequitinhonha e Mucuri, orienta alunos de graduação, mestrado, doutorado e coordena pós-doutorado, pesquisador bolsista produtividade do CNPq, editor associado da Revista Brasileira de Zootecnia, escritor, apresentador da TV Brasil, TV Universidade. Nós pedimos a todos que mantenham suas câmeras e microfones desligados durante a apresentação, pois no final da palestra nós iremos abrir espaço para dúvidas e questionamentos. Passo a palavra para o professor Éder. Boa palestra a todos. Boa noite ou boa tarde, eu falo assim porque aqui eu estou num fuso horário diferente do de Brasília, tá? Aqui nós estamos às 17h41, aí vocês já passaram das 18 horas. Vou começar a apresentação, por gentileza, só me confirmem se está aparecendo aí para vocês. Sim, certinho. Ok. Aí eu estou vendo a apresentação, não estou vendo vocês. Bom, o tema já foi apresentado aí, então, meu nome é Éder, sou professor, e vou conversar com vocês aqui um pouco sobre este tema. Nós não estamos numa situação muito legal, né, atualmente, é uma pandemia, mas notadamente no Brasil, a situação está bem pior neste momento. Todos nós podemos estar com algum problema, seja de saúde física, mental, que nessa época também está demandando bastante da gente, saúde financeira, né? Mas a gente tenta se adaptar e é nesse intuito que eu vou conversar um pouquinho com você sobre este tema, que é a ambiência e bem-estar de frangos de corte, com um olhar pela nutrição. A gente pensa em nutrição quando olha pelo ponto de vista da genética. A nutrição ela é também uma parte do ambiente a influenciar a manifestação dos genes. Então, nós temos que o frango de corte tem um alto desempenho, um alto melhoramento genético, e para que esses genes de alto desempenho se manifestem, nós temos que as condições ambientais, tanto que a instalação vai proporcionar a ambiência em termos de temperatura, qualidade do ar, etc., mas também a nutrição vai influenciar a manifestação desses genes. Até para a gente, na nutrição humana, a gente discute termos assim como, por exemplo, a epigenética, né? Que a gente tem uns genes para determinados fins e eles podem se manifestar ou não em função do que a gente pode manipular no ambiente. Então, do ponto de vista genético, a nutrição também é um fator ambiental que vai influenciar nas manifestações genéticas neste frango de corte. O título da palestra é uma perspectiva, um olhar pela nutrição, mas eu vou fazer também uma prospectiva. O que é uma prospectiva? É a gente pensar na situação atual e tentar planejar como que vem o futuro neste campo do conhecimento. Em relação à importância da agricultura de corte para a gente, para o país, vocês podem ter acompanhado como que tem sido esse andamento da economia em tempos de pandemia. E a agricultura, a agropecuária, é um dos pilares que tem se mantido nesse tempo tão complicado. E a avicultura de corte, ela tem uma grande importância econômica para o Brasil, porque o Brasil ele é o maior exportador desse produto, da carne de frango. O maior exportador mundial é o Brasil, figurando aí também entre os maiores produtores mundiais de carne de frango.
E quando a gente pensa no mercado interno, é também bastante interessante porque a carne mais consumida no país é a carne de frango. Então, é só para a gente citar algumas das importâncias que vem neste produto, que é a carne de frango de corte. E tem crescido bastante também os atributos nutricionais dessa carne de frango, ou seja, muito ligada à qualidade de vida, a uma busca de vida mais saudável. Quando a gente fala do desempenho do frango de corte, nós temos que, naquela observação de como que era isso, lá nos anos 50, até chegarmos para o frango da atualidade, o que proporcionou esse grande desempenho do frango? O que proporcionou essa grande diferença no desempenho do frango que era nos anos 1950 para o frango atual? Se a gente for ver na opinião pública, o que eles vão falar? O que fez esse frango apresentar essa diferença enorme, a mesma idade, 56 dias, nos anos 1950, está este frango aí bem menorzinho, à esquerda da tela. E essa diferença para o frango atual, né? O que as pessoas vão falar que é hormônio, que são hormônios que foram adicionados na produção e que fez o frango desenvolver assim. Eu não sei vocês, no início aí eu estava conversando com a turma, a gente tem gente da zootecnia, gente da agronomia, da engenharia agrícola. Não sei se vocês escutam isso nas áreas de vocês, mas é uma das perguntas que eu tenho que responder mais rotineiramente. Se tem ou se não tem hormônio, né? Então as pessoas acreditam que o que fez esse alto desempenho do frango de corte, porque assustam, porque não conhecem a ciência, que foi o uso de hormônio. Mas a gente tem aqui que está entrando a genética, como eu falei, que o frango tem um alto melhoramento para ganho de peso, para melhor condição alimentar, para ganho de cortes nobres, como carne de peito, filé de peito, coxas e sobrecoxas. E para que esse potencial genético dele se manifeste, a gente precisa de dar as condições ambientais adequadas. Essas condições ambientais vão considerar temperatura, ambiência, e vai estar também aí inserido todo o quesito nutricional, a nutrição que vai proporcionar esse desempenho do frango. É o que eu costumo falar para os meus alunos em sala de aula. O frango ele não faz fotossíntese. Aliás, se a gente pensar pelo pé da letra, síntese de vitamina D pela luz solar pode acontecer, então seria uma fotossíntese. Mas ele não sintetiza energia como uma planta, por exemplo. Então, de onde ele precisa tirar isso é da nutrição que vai vir aí para dar esse aporte, para esse desempenho do frango de corte. E considerando todos os outros aspectos de ambiência, para poder chegar a esse desempenho que a genética quer, e a gente vai dar as condições ambientais para essa manifestação. Quando a gente fala de bem-estar, nós temos protocolos para isso. No Brasil, a Associação Brasileira de Proteína Animal, que reúne as cadeias de produção de ovos, de carne de frango, a suinocultura, ela segue algumas diretrizes e ela seguiu isso para elaborar o protocolo de bem-estar animal, que vale para o território nacional. Esse protocolo, ele levou em consideração o Comitê Interamericano de Sanidade Agrícola, da Organização Mundial de Saúde Animal, levou em consideração legislações, baseadas também em instruções normativas do Ministério da Agricultura e diretivas da União Europeia. Bom, e o que isso tem diretamente de relação com a produção de frango de corte? O mercado consumidor, ele manifesta a sua opinião. E cada vez mais isso está mais forte e mais nítido. Há muitos anos, quando não tinham redes sociais, alguém para manifestar a sua opinião teria que ou conseguir publicar um livro para colocar ali o seu ponto de vista. Isso demandaria muito tempo, condição financeira para publicar esse livro também, né? Ou manifestar a sua opinião em um jornal. Não era tão acessível. Hoje, com o advento das redes sociais, a gente tem isso aberto
amplamente. Então, tem opinião de gente de toda classe e que, assim, muitos não entendem de certo assunto e querem falar sobre isso, outros são especialistas, tentam defender o ponto de vista do que é o mais adequado, mas o que a gente tem, que já está bem definido, inclusive as empresas estão seguindo isso, é que o mercado consumidor ele demanda pelo bem-estar animal. A gente vai ver isso ao longo dessa conversa nossa aqui, que pesquisas trazem resultados para a gente, onde está ali exposto que grande parte da população ela prefere produtos que passaram pelo bem-estar animal. Claro que, por alguns pontos de vista, o bem-estar animal ele vai demandar um pouco mais de custo também, quando a gente considera que o animal vai precisar de mais espaço, quando a gente considera que, em termos de nutrição, por exemplo, nós temos que o animal apresenta uma exigência nutricional, que os zootecnistas, que os melhoristas estudam, os nutricionistas estudam. O animal precisa de uma exigência nutricional para máximo desempenho. Foi amplamente estudado isso, mais notadamente, experimentos, dose e resposta para desempenho. Ganho de peso, maior cortes nobres, conversão alimentar, mas nem sempre essa exigência atende a alguns requisitos de bem-estar e ambiência. Isso eu já observei em pesquisas nossas próprias, algumas coisas a gente vai discutir aqui ao longo dessa conversa. E por que eu estou falando isso? Porque quando eu falei uma prospectiva, em a gente pensar em um mercado futuro, onde a gente tem que começar a planejar o futuro hoje, o mercado busca o bem-estar. Além do mercado buscar o bem-estar, além da opinião dos consumidores, nós temos diretivas internacionais para o bem-estar animal. Então, temos a Organização Mundial de Saúde Animal, ela tem as suas diretivas para bem-estar animal. E nessas diretivas, tem uma que é um capítulo que é especialmente para frangos de corte, onde vai falar, onde vai versar lá sobre o bem-estar no sistema de produção de frangos de corte, como que deve ser isso. E olha só, aquelas 5 liberdades já muito discutida sobre o que ela tem que proporcionar em termos de bem-estar dos animais, e aqui no caso a gente vai falar de frango de corte, eles têm que estar livres de medo e angústia, livres de dor, sofrimento, doenças. Aqui está destacado livres de fome e sede, que seria o foco principal aqui dessa nossa conversa, livres de desconforto e livres para expressar o seu comportamento normal. Lembrando que o ambiente, a nutrição, ela também pode proporcionar ferramentas para que os animais manifestem as suas características livres de medo e angústia, a nutrição também proporciona isso, para que ele esteja livre de doenças, a nutrição também proporciona isso, que a nutrição também vai entrar nesse ponto, para proporcionar bem-estar animal, fome e sede está totalmente ligado aí à nutrição, livre de desconforto, a nutrição também está relacionada a isso, a gente vai ver alguns pontos, e livres para expressar o seu comportamento normal, a gente também pode trabalhar isso aí na nutrição. E quando eu falo de opinião pública, que tem crescido cada vez mais, nem sempre dá para a gente colocar tudo em prática por questões econômicas, e grande parte da população não tem como pagar por um custo de produção mais alto. Mas a opinião pública ela tem crescido em termos de buscar o bem-estar animal. Livros, não sei se vocês já viram, um dos livros mais lidos, especialmente por volta de 2017, foi Sapiens, Uma Breve História da Humanidade, e Homo Deus, de um professor de história, professor universitário de história, Yuval Noah Harari. E lá ele cita algumas coisas da produção animal. Claro que ele é um historiador, então tem pontos ali que a gente, que é da área da produção animal, a gente vê algumas divergências. Mas ele mostra em diversas áreas, tanto da bovinos,
suínos, mas mostra também da parte de aves alguns pontos da criação onde se considera que o animal ele não está passando por condições de bem-estar. Por que eu falo? Porque esse livro, como eu falei, foi um dos mais vendidos por volta de 2017. E grandes personalidades mundiais, presidentes e influenciadores, porque a gente tem muitos influenciadores, especialmente digitais, né, se aconselham com esse historiador e leram e seguem os princípios ali, seguem as ideias daquele livro. Além disso, a gente tem, como eu falei, com o advento das redes sociais, muita gente manifestando a sua opinião. Tem coisa completamente errada, mas tem coisas, claro, certas também. E essa busca pelo bem-estar animal, por atender essas características, é algo que vem cada vez mais forte. Então, a gente trabalha com a parte de produção animal, seja na nutrição, seja na ambiência, tem que tentar trabalhar para atender isso aí. Em termos de ambiência, nós temos que, para a gente, aqui no país tropical, a condição de temperatura, umidade, a condição ambiental está diretamente relacionada ao bem-estar deste animal também. Aqui onde eu estou, hoje eu trabalho na Baixada Cuiabana, uma das regiões mais quentes desse país, se não a mais quente, não sei se vocês já ouviram falar Cuiabrasa, é uma situação totalmente atípica aqui. Nós temos que trabalhar para tentar fornecer ferramentas para esse animal estar aí mais próximo dessa figura verde aí, em tom verde aí, que seria sem estresse, mais próximo ao bem-estar animal. E em grande parte do ano a temperatura aqui chega próximo a 40 graus, até no inverno isso. E mesmo que a gente tenha tabelas que falam sobre a nutrição no território brasileiro como um todo, a gente tem que trabalhar localmente, porque são condições totalmente atípicas. Não dá para se comparar um país tão grande, regiões sul, com outra região muito mais quente. Todas as regiões têm seu período de calor, mas tem regiões que é calor praticamente o ano inteiro. Temos que buscar, então, ferramentas para tentar proporcionar a melhor condição de bem-estar e de ambiência, temperaturas mais próximas à adequada. Então, todas as condições ambientais, de equipamentos e de estrutura do galpão, mas também a nutrição aí. Isso tudo trabalhado junto, nutrição com ambiência, todo o trabalho que foi feito para que o animal tenha um alto desempenho zootécnico pode se manifestar na genética. E é isso aí que fez o frango de corte se desenvolver como a gente tem hoje. Um alto ganho de peso, um abate com 42 dias, com uma excelente conversão alimentar. Isso é todo o trabalho, melhoramento genético, e a gente vai dar as condições para que esses genes se manifestem. Condições ambientais, temperatura, umidade, nutrição, também entra aí como um fator a influenciar. Quando a gente fala aqui diretamente de nutrição, só pela questão do estresse térmico, nós já vamos ter aqui prejuízos na absorção de nutrientes, só por estar em estresse térmico. Então, claro, eu tenho que lançar mão de todas as ferramentas em termos de ambiência, de equipamentos, de estruturas, de galpão. E lançar mão também de ferramentas nutricionais. A nutrição ela é 70% do custo de produção. Eu tenho que tentar juntar aqui a ambiência, a parte toda técnica, a parte toda de estrutura, a parte toda de equipamentos, como também a parte nutricional, para tentar proporcionar esse máximo desempenho. Só de o animal estar em estresse por calor, ele vai reduzir a absorção de nutrientes. E se ele não vai absorver os nutrientes, ele não vai ter como formar os produtos que a produção de frango de corte trabalha, os cortes, as carnes. Calor, uma das funções, uma das ações mais básicas e conhecidas é que ele vai reduzir o consumo de ração. Isso aqui a gente observa, tá? Eu vou às vezes a campo lá, ver como é que está o trabalho, os meus orientados, e aí chego lá, o consumo está baixo. Além de trabalhar o consumo de ração pela questão do ambiente, se o animal está em estresse por calor, ele não vai beber. E se o animal não bebe, ele não come.
O animal está ali com uma disponibilidade de uma ração farelada. Se ele não tem um alto teor de matéria seca, né? Se ele não tem água, a água é muito crucial para a vida, né? E para todas as reações metabólicas que vão acontecer ali, advindas da nutrição. Se eu não tenho água, o animal não vai comer. E, ponto importante, qualidade da água. A água entra aqui diretamente como um fator importantíssimo na nutrição. A qualidade da água, uma água limpa, uma água sem contaminantes e uma água com temperatura adequada também. Por isso, chega-se num galpão lá, como eu já observei, e o animal não está comendo porque a água está com uma temperatura alta. Porque erros simples, básicos de não proteger o encanamento, não proteger a caixa d'água. E aí chega uma água com temperatura alta. O animal prefere uma água com temperatura abaixo de 24 graus Celsius. Então, qualidade da água, temperatura da água, e aí o animal com uma dieta adequada, com a água adequada, ele aí pode ter uma nutrição adequada para o seu desempenho. Lembrando então, se o animal não bebe, ele não vai consumir a ração. O calor, por si só, ele já vai inibir o consumo de alimento. Isso com todos os seres, é para a gente também, ser humano. Você vai consumir menos no calor, você no inverno tende a consumir mais, né? Então tem um gasto maior para manter a sua homeotermia. Nutrição, então, baseadas no ambiente, é o que eu estava dizendo. Não dá para a gente pegar uma tabela geral brasileira. A gente tem que trabalhar questões locais. Isso eu tenho observado notadamente aqui. Eu que fiz mestrado e doutorado na UFV Viçosa, por exemplo, observo que comportamentos completamente diferentes dos animais se eu usar aquela mesma nível nutricional, tá? Porque é uma questão ambiental totalmente diferente. A gente trabalha em universidades nem sempre com galpões totalmente climatizados, né? Então, uma alimentação baseada no ambiente de criação. É a gente tentar trabalhar o mais próximo possível da produção precisa, da nutrição de precisão, da zootecnia de precisão, da produção animal de precisão. Então, a alimentação baseada no ambiente onde o animal está criado, alimentação baseada na fase de vida que ele está criado, o mais preciso possível daquilo que ele está necessitando naquela fase de vida e naquele ambiente. Alimentação também praticada à noite, temperaturas mais amenas possível. Isso aí vai proporcionar um melhor desempenho do lote e melhores condições de bem-estar para o frango de corte. O que é que nós podemos trabalhar, então, diretamente e agora na nutrição, visando melhor ambiência e melhor bem-estar? Nutrição para ambiência e bem-estar. Aumentar a densidade energética da ração. O que seria isso? Eu vou aumentar a energia, considerando que o animal vai comer menos em uma temperatura mais elevada. Então, eu quero que, naquela pequena quantidade que ele consumiu, ele atenda o mais próximo possível às suas necessidades. Daí, o que eu vou fazer? Eu vou aumentar a densidade energética. Eu não vou aumentar somente a energia da ração, a fonte energética da ração. Eu vou aumentar proporcionalmente a energia, os outros nutrientes também que compõem essa ração. Proteína, minerais, aminoácidos, vitaminas, tá? Importante eu trabalhar com a redução da fibra, especialmente a parte fibrosa, que é chamada de polissacarídeos não amiláceos solúveis, chamados PNAs, porque essa fibra ela vai prejudicar a absorção. Ela tem um efeito ali de aumentar a viscosidade e de aprisionar alguns nutrientes e não deixa que os nutrientes tenham ali sofram a ação das enzimas para depois serem absorvidos. Então eu vou reduzir o potencial de absorção quando eu tenho uma dieta altamente rica em fibra, altamente rica especialmente nesses polissacarídeos. Por que são esses polissacarídeos que eu falo? Porque os frangos de corte eles vão possuir enzimas para fazer a quebra desses polissacarídeos. E como esses polissacarídeos têm uma capacidade de fazer uma absorção de água e levar junto alguns nutrientes,
ele vai carregar nutrientes para fora do organismo do animal, não vai absorver, vai então prejudicar o desempenho e a qualidade de vida desse animal. Para isso, eu posso utilizar também enzimas que os animais não produzem. São as chamadas enzimas exógenas, de fora do corpo do animal, para fazer a quebra dessas estruturas, e então eu vou melhorar aí a absorção e assim melhorar o desempenho desse animal. Uso de fontes lipídicas, porque fontes lipídicas, elas têm um menor incremento de calor. O que é esse incremento de calor? Todas as vezes que o animal ele consome o alimento, o metabolismo desse alimento vai gerar calor no organismo. Não sei se vocês já repararam, algum tempo após você consumir um alimento, se você já está no calor, você pode começar a sentir mais calor, especialmente dependendo do que está ali naquela composição do que você consumiu. Alguns alimentos, eles aumentam o incremento de calor, o incremento calórico. Então, as fontes lipídicas são interessantes porque nós temos, assim, em termos de proteínas, carboidratos e lipídios, quem tem o menor incremento de calor são os lipídios. As proteínas têm um maior incremento de calor. Por que as proteínas têm um maior incremento de calor? Porque no seu metabolismo, além de toda a parte de carboidrato, oxigênio, hidrogênio, tem uma parte nitrogenada que tem que ser metabolizada, que é eliminada aí na urina. No caso das aves, excretas, que as fezes e urina junto, né? E toda essa parte nitrogenada, então, requer um metabolismo, e esse metabolismo, ele vai aumentar o incremento de calor. Agora, olha só que interessante, quais são as formas de excretas nitrogenadas que nós temos? Nós temos ureia, ácido úrico e nós temos amônia. Qual que é a forma que as aves excretam? As aves excretam ácido úrico. Isso foi muito interessante para o desenvolvimento na evolução das aves. O ácido úrico, ele é menos tóxico. Isso proporcionou o desenvolvimento das aves nos ovos, por exemplo, porque o pintainho, ele, no momento da sua evolução dentro do ovo, né, no momento da sua multiplicação celular, no processo de incubação, ele vai ter ali a liberação também desses compostos nitrogenados. E essa liberação desses compostos nitrogenados, se fosse uma forma tóxica, poderia levar à mortalidade do animal. E, como é uma forma menos tóxica, possibilitou o desenvolvimento dentro dos ovos. Possibilitou também o voo das aves, porque a forma mais tóxica, ela precisa de água para diluir a toxidez desse composto tóxico. Então, imagina uma ave com uma bexiga ali para armazenar urina. Isso é peso corporal, isso iria atrapalhar o voo. Então, a ave tem todo um aparato que ela desenvolveu para desenvolvimento através dos ovos, para o voo, e isso aí tem um custo, ou seja, o custo de produção de ácido úrico, ele gera muito incremento de calor, ele é um composto que ele gera muito, o metabolismo dele demanda mais energia do que a produção de amônia e a produção de ureia, por exemplo. Tá? Então, quando a gente fala em aumentar trabalhar com fontes lipídicas, carboidratos e reduzir proteína, quando a gente reduz a proteína bruta, a gente trabalha com a redução do incremento de calor. Então, um animal que já está em um ambiente que pode passar por estresse térmico, onde ele já está em um ambiente que pode estar em situações que não proporcionam bem-estar, se eu trabalhar a redução da proteína bruta, atendendo aí o chamado conceito de proteína ideal, onde eu vou trabalhar não a proteína bruta em si, mas com os aminoácidos, tentar atender o mais próximo possível à exigência do animal para os aminoácidos que vão compor essa proteína. E eu vou reduzir o teor de proteína bruta da ração, eu vou reduzir o total de proteína que está sendo metabolizado no animal, e quando eu forneço proteína bruta num nível mais alto, o excesso tem que ser metabolizado, formar ali o ácido úrico e ser eliminado no meio. Então, além de eu estar proporcionando com a proteína ideal uma melhor condição de bem-estar e de ambiência, porque eu vou estar trabalhando aqui para a redução do incremento calórico,
é importante também para a questão ambiental, porque eu vou estar trabalhando para reduzir o impacto ambiental da produção desses animais, considerando que nós temos a produção concentrada em áreas, né? São galpões, são núcleos de produção com milhares de animais concentrados. Então, nós temos ali uma quantidade de dejetos grande sendo produzida em uma área. Em termos de proteína ideal, que é algumas coisas que nós vamos conversar aqui, e aí eu vou falar para vocês sobre alguns desses aminoácidos, que a gente já tem bons estudos, bons em termos numéricos, não seriam bons, são grandes, né, quantidade grande de estudos, com esses aminoácidos e os resultados que eles demonstram em termos de bem-estar, que eu vou focar aqui agora. Triptofano, ele proporciona, como o bem-estar está ligado também ao animal estar livre de doenças, o triptofano ele é um aminoácido muito importante para o sistema imune, especialmente a produção de linfócitos, tipo T, mas, além dessa produção ligada à defesa do organismo, então um animal em desafio sanitário ele pode ter uma maior exigência de triptofano, está ligado à defesa, outros aminoácidos, que eu vou falar mais à frente, que também estão ligados ao sistema de defesa, mas, além disso, o triptofano está muito relacionado à produção de um hormônio que ele tem diversas outras funções, mas está muito ligado à sensação de bem-estar, que é a serotonina. O triptofano, no seu metabolismo, ele é convertido em 5-HTP, que até muitos seres humanos tomam esse composto visando o bem-estar, tá? Questões psicológicas. E depois, triptofano vai 5-HTP e o 5-HTP serotonina. E serotonina está muito relacionada ao bem-estar, a sensação de bem-estar. Por isso, fontes de triptofano podem levar à produção de serotonina. Inclusive, a carne de frango é uma excelente fonte de triptofano, já que a gente está falando de frangos de corte. Outra fonte de triptofano interessante, que eu falo até para os meus alunos em sala de aula para tentar ajudar com a formação do aprendizado deles, né? Chocolate, porque cacau produz, ele tem triptofano que vem ali para depois a produção de serotonina. Por que algumas pessoas, quando estão estressadas, mulheres da TPM, tendem às vezes procurar um chocolate? Além de se você for numa fonte doce, né, o açúcar também pode manifestar algumas sensações repentinas ali, meio imediatas, né, de bem-estar, mas o triptofano, que estaria mais ligado aqui ao chocolate não tão doce, mas mais amargo, com maior concentração de cacau, está presente ali e leva a esse aumento da serotonina. Estamos chegando aí, né, daqui a alguns dias, a Páscoa. A situação está complicada, o chocolate está mais caro, não sei se vocês já viram por aí. Temos outros alimentos? Temos. A banana, por exemplo, é um outro alimento. Claro que, comparativamente à carne de frango, por exemplo, a concentração de triptofano é bem menor. Mas a banana é um outro alimento que é fonte de triptofano. Então, quando eu falo triptofano para o bem-estar aqui, vamos puxar agora para o lado do frango de corte. O triptofano ele já foi muito estudado para a exigência em ganho de peso, em cortes nobres do frango de corte. Mas se eu for considerar também a produção para o bem-estar, como que o animal vai manifestar as suas condições de bem-estar, isso aí, gente, pode ser observado através do comportamento. Quando eu mostrei aquela figura relacionada vou voltar o panela aqui, ao ambiente, esse tipo de manifestação do animal está ali relacionado se ele está ou não em bem-estar, né? Aqui é ambiental, mas a gente tem alguns comportamentos estereotipados, de bicagem e etc., que estão relacionados também aí ao bem-estar. Quando eu falo de triptofano, um nível adequado de triptofano na ração de frangos de corte pode proporcionar a manifestação de compostos que vão gerar um maior bem-estar deste animal, além de triptofano fazer parte da composição de células imunes. E isso aí, lembrando que o animal livre de doença é bem-estar animal. Outro aminoácido, lembrando que quando eu falei de proteína ideal,
hoje a gente trabalha na alimentação de frangos de corte, fornecendo esses aminoácidos industriais na ração, seria a arginina. A arginina, no organismo, ela pode ser convertida a óxido nítrico. Óxido nítrico é um composto que vai levar à vasodilatação. Então, imagina um animal em estresse por calor. Ele precisa de aumentar as suas perdas de calor. E quando eu proporciono a vasodilatação, eu proporciono que ele transfira calor do centro do seu corpo para as extremidades, assim aumentando a perda de calor. Então, um animal criado em um ambiente com temperatura mais elevada, um ambiente quente, ele vai ter uma exigência de arginina mais alta. Eu tenho trabalhado com arginina aqui, com meus orientados, e a gente vê que a exigência para desempenho zootécnico, em termos de ganho de peso, em termos de conversão alimentar, ela é mais baixa que a exigência para ambiência, tá? Para que o animal manifeste o seu comportamento adequado em termos de ambiência. Então, a arginina é um aminoácido caro. Hoje em dia, as pessoas não priorizam a arginina para bem-estar. Mas, como eu falei, fazendo uma prospectiva, pensando em mercado futuro, pensando em talvez nichos de mercado, que a gente tem demandas de mercados visando o bem-estar animal, e pensando que com o aumento da produção em escala, a arginina também pode ter o seu preço mais barateado. Isso aí pode ser algo bem interessante para a gente proporcionar uma ambiência melhor. Aqui eu vou trabalhar a nutrição, eu vou colocar a arginina para proporcionar, olha só, que lá no seu metabolismo ela leve uma característica que vai proporcionar, tentar, mais próximo possível, o bem-estar do animal em um ambiente quente. Nós temos arginina, triptofano, valina e glutamina, são aminoácidos, eles estão relacionados à imunomodulação. Tem também a treonina, que está relacionada à imunomodulação. São aminoácidos que vão melhorar a defesa do organismo. Então, quando a gente fala em proteína ideal, essa proteína ela não é a ideal para todos os lugares. Cada lugar tem a sua peculiaridade, como eu falei aqui. Por exemplo, o ambiente. A exigência não é igual para todos os ambientes de criação. Não só por questões de temperatura, umidade, como também por questões sanitárias. Se está presente naquele ambiente algum micro-organismo patogênico, o animal vai demandar um nível mais alto de alguns desses aminoácidos. Por isso é diferente. A gente tem que trabalhar a nutrição em cada ambiente com a sua peculiaridade. É a nutrição mais de precisão para aquela situação. Então, lembrando que pela nutrição, a gente tem que tentar proporcionar alternativas para ambiência e para prevenir doenças. Em alta temperatura e umidade, isso que a gente tem em grande parte do país, quando eu falo aqui da região onde eu trabalho, e é o estado que mais produz soja, é o estado que a gente está crescendo a produção de frango de corte. Então, a tendência é que se aumente a produção aqui, mas a gente tem que tentar, então, proporcionar bem-estar e ambiência para esses animais. Como a gente pode tentar fazer isso? Através da nutrição. Além dos aminoácidos, que nós conversamos brevemente aqui, temos vitaminas que podemos trabalhar. A vitamina E é uma vitamina que também está relacionada, por ser uma vitamina antioxidante, também está relacionada a melhores condições de adaptação ao calor, e a vitamina C, que em ambientes quentes, o nível dela na ração tem que ser maior. Minerais, nós temos que os minerais, por eles desempenharem papéis importantes na imunidade, e lembrando que um dos pilares do bem-estar é o animal estar livre de doença, se eu fornecer esses minerais na ração, e principalmente na forma quelatada, ou seja, um mineral de uma fonte orgânica, um mineral que vem ligado a uma estrutura orgânica, um mineral quelatado com um aminoácido, por exemplo. Quando este aminoácido entra no organismo do animal, ele vai levar junto o mineral, e isso aí vai proporcionar, então, uma maior absorção desses minerais. Se eu aumento a absorção desses minerais, eu posso melhorar a defesa do animal, a defesa do frango de corte, frente a possíveis micro-organismos patogênicos.
Então, minerais estão aí como mais um dos fatores que pode entrar na nutrição visando bem-estar de frangos de corte. Combinação, o que pesquisas mostram? Combinação de... O cromo é um mineral que está muito ligado a questões de estresse por calor. Tá? Se eu combinar o cromo com a vitamina C, eu posso estar, então, trabalhando aí para reduzir o estresse por calor. O que nós temos? O cromo ele participa do fator de tolerância à glicose. Então, se eu tenho deficiência de cromo, eu vou prejudicar a absorção dessa glicose. O cromo vai, então, melhorar o uso da glicose sanguínea e ele melhora também o transporte dentro das células da vitamina C. Os dois atuam em sinergia. A vitamina C é como um antioxidante, ela reduz alguns hormônios, ela pode reduzir alguns hormônios que são ligados ao estresse, como, por exemplo, no caso nosso, seres humanos, o cortisol, que é mais produzido, no caso dos frangos de corte, corticosterona. O seu trabalho com a combinação dos dois, em sinergia, cromo e vitamina C, eu posso estar aí proporcionando uma melhor adaptação, uma melhor ambiência desse animal ao calor, e aí, sim, proporcionando ferramentas para o bem-estar deste frango de corte. O cromo, então, ele está relacionado a melhor aproveitamento da glicose no sangue, ele está relacionado à redução de colesterol, em alguns casos, a redução de, especialmente o colesterol chamado colesterol ruim, né, que é aquela lipoproteína que transporta o colesterol do fígado para o sangue. O cromo pode trabalhar nessa melhora aí. Ele pode aumentar o total de anticorpos no organismo. Então, isso tudo aí visando proporcionar o bem-estar deste frango de corte. E no final aí, ele vai aumentar também as características de carcaça, que é o que o mercado quer, né? A produção dos cortes nobres para venda no frango de corte. Como que este mineral, então, atua muito ligado aí, especialmente a animais criados em clima quente. Vai melhorar o crescimento do frango de corte, vai melhorar a resposta imune do frango de corte, a morfologia intestinal, com todo o processo de digestão e absorção vai ser aí, então, melhorado com essa questão, e ele vai melhorar a expressão de genes relacionados ao transporte de nutrientes, ligando, então, aí, diretamente a questão de absorção e melhora nutricional destes animais. Eu estou tentando aqui ser também um pouco breve, porque eu sei que fica cansativo um vídeo longo, uma conversa longa, uma palestra longa. Podemos também trabalhar o balanço de eletrólitos. Esse balanço de eletrólitos, ele é feito em consideração com alguns valores que a gente pode obter na tabela periódica, e animais em estresse por calor, esses animais vão necessitar um maior aporte de alguns minerais, por isso eu posso fazer, inclusive, na água de bebida ou melhorar esse balanço eletrolítico na ração. Trabalhar, então, aí também o balanço eletrolítico, especialmente em questões de desafio, no caso do estresse por calor. Como eu estava falando, se a gente fazer aqui, considerando as perspectivas pela nutrição, e uma prospectiva, pensando no cenário atual, o que a gente pode imaginar, o que a gente pode planejar para o futuro. Bem-estar animal e ética está cada vez mais em alta. Né? A gente não existe mais fazer experimentos sem passar por um comitê de ética. E o que estudos apresentam para a gente? O que a gente pode tirar de resultados de alguns estudos, inclusive a indústria de alimentos, e você já pode observar isso no mercado, tá? Não sei se você já vê aí algumas sessões onde, inclusive na embalagem, cita ali, né, animais são tratados com bem-estar, só que, claro, tem um custo maior de produção para isso, né, de dar maior espaço, etc. e tal. Isso, em galinhas poedeiras, tem um apelo maior pela criação de gaiolas, então de galinhas livres de gaiola, né. Bom, o que no caso de a gente pensar no mercado brasileiro?
como eu falei, a maior parte prefere que os animais sejam criados em situação de bem-estar, ou seja, 90% dos brasileiros preferem consumir produtos de animais que não passaram por crueldade. E isso é algo que tem crescido cada vez mais. Pesquisas, através de pesquisas, a gente pode observar que esse animal, tido como talvez um animal que não tem inteligência, ele demonstra assim, algumas características de interação social, de possibilidade até de fazer contagem de grãos, de interação, de dominância, de hierarquia, de relação com os outros. Tá? Isso aí já está cientificamente, isso aqui não é uma filosofia de vida, isso aqui é cientificamente comprovado que esses animais têm os seus aspectos aí, muito complexos, inclusive, relacionados ao seu desenvolvimento cerebral. E esses pontos, como eu falei, até em livros que diversos influenciadores leem, e seguem, e passam para frente, tá? Presidentes se aconselham, grandes empresários mundiais se aconselham com pessoas que trabalham nessa área para poder visar ali a questão do produto final, o que o mercado quer. Então, se esses animais têm essa sensibilidade, a gente, como na área de produção animal, seja engenharia agrícola, agronomia, medicina veterinária, zootecnia, tem que tentar trabalhar aí as engrenagens para atender as demandas. Né? A gente tem que hoje o estilo de vida não é igual ao que era há 100 anos, há 200 anos, e não vai ser igual daqui a 100 anos, porque passa por mudanças. Né? O mercado consumidor ele tem exigências e as pessoas acabam vendo mais, aí cada vez mais, a questão do bem-estar como muito em alta a busca por uma produção animal dentro do bem-estar. E a gente está vendo aqui que a gente pode proporcionar isso pela nutrição. Lembrando que todos os processos são importantes, devem ser trabalhados juntos em equilíbrio. Instalações, equipamentos, nutrição. E é importante a gente ter que conseguir ouvir, porque hoje muita gente quer falar, né? Todo mundo quer falar. Tem até um outro escritor que eu gosto bastante de ler, mineiro, Rubem Alves, e ele tem um texto que ele fala assim, que ele vê muitos cursos de oratória, mas ele nunca viu um curso de escutatória. Ou seja, todos querem aprender a falar, mas quem vai aprender a ouvir, né? A gente precisa entender, ouvir o outro, o ser humano, ouvir o mercado, o consumidor, e também ouvir ali o animal, observar o animal, se ele está manifestando bem-estar. As aves manifestam através da vocalização, através do comportamento com o seu treinamento. Ela vai manifestar se ela está ou não em bem-estar. A gente tem que conseguir ouvir isso e colocar isso em prática, porque o mercado pede isso e porque não é só uma filosofia de vida, tá? Nós somos o que a gente consome. O que a gente consome vai fazer parte do nosso organismo, vai fazer parte da nossa saúde, vai fazer parte do que a gente é nesse espaço de vida aqui. E se os animais consomem aquele produto, e a gente consome o produto de origem animal, nós vamos ser também o que os animais estão consumindo. Daí está uma grande importância da nutrição. Também nós ela vem fazer parte da nossa estrutura corporal, vem fazer parte do nosso metabolismo, o que o animal consumiu e que foi parar no seu produto, no produto de origem animal. E lembrando aqui, como eu falei, isso aqui não é só filosofia, a ciência mostra isso, e mais também nós temos que, ao final dos cursos, nos juramentos, nos diversos cursos de graduação, agronomia, zootecnia, medicina veterinária, engenharia agrícola, que eu estou pegando o exemplo da zootecnia, nos juramentos está lá também uma visão que está ligada ao bem-estar dos
animais, o bem-estar da humanidade e dos animais. Isso tudo que a gente está falando aqui não é só uma questão filosófica, é uma questão que o mercado pede, é uma questão que a ciência já mostrou que isso está ali confirmado, e é uma questão de formação profissional também. Aqui tem algumas referências que eu utilizei, tá? Vocês podem me perguntar sobre essa palestra, mesmo que não der tempo aqui, alguém quiser começar depois. Esse aqui é um projeto de extensão que eu tenho aqui na universidade, e esse projeto de extensão tento popularizar a ciência, trazer questões que são especialmente mitos, questões que são de utilidade pública. Esse projeto de extensão está gerando um programa de televisão, tá, que vai para a TV Brasil. A TV Brasil é a TV pública, então é uma universidade pública, é uma TV pública, não tem aqui ganhos extras, eu não estou ganhando financeiramente para isso, então por isso que eu estou pedindo aqui que vocês possam, quem se sentir à vontade, seguir, acompanhar, divulgar. O Instagram do projeto é o Ovo ou a Galinha TV. Lá a gente divulga quando vão ter novos episódios do programa de TV. Tem um podcast que a gente vai trabalhar também com esses assuntos. Eu estou aberto a quem quiser dar a honra de trabalhar com a gente. Eu trabalho aqui na Universidade Federal de Mato Grosso, oriento mestrado e doutorado. Então, sempre no final do ano tem os processos de seleção. Quem tiver interesse em trabalhar, minha área de maior trabalho é nutrição, mas nutrição, produção, a gente tem trabalhado bastante, inclusive, como eu falei aqui, nutrição voltada para ambiência e bem-estar também. E em Minas Gerais, na Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha, em Mucuri, em Diamantina, eu oriento no programa de zootecnia no mestrado acadêmico. Quem tiver interesse pode concorrer lá, o processo é semestral. Em breve vai sair um novo edital para a turma que vai entrar em 2021/2. E vocês podem acompanhar nas redes sociais, sempre que tem um edital eu divulgo lá também. Eu agradeço muito o convite, tá? O pessoal da UFLA, essa que é uma das universidades de referência na área de agrárias. Obrigado por poder partilhar esse momento com vocês aqui. Tentei ser mais conciso no conteúdo. Tem muita coisa que eu posso aprender ainda, tá? E talvez tenha muito mais em todas as áreas, mais que a gente estude, a gente vê que a gente tem muito mais que aprender, né? Eu agradeço, tá, pessoal, pelo convite e estou disponível aí, caso queiram discutir algum assunto. Nós abrimos agora, então, espaço para as perguntas. Quem quiser enviar pelo direct aqui, pode enviar. Ou quem quiser abrir o microfone também e perguntar, pode ficar à vontade. Eu enviei ali no chat, mas posso falar também. Realmente, eu sou prova de que o cacau e o triptofano em humanos ajuda muito. E no sono também, ele tem regulado muito meu sono, é natural. E outra coisa também, se tu puder me enviar a apresentação, eu estou fazendo um projeto de um aviário e eu gostaria, né, de algumas informações ali que tem, de tabelas, as ilustrações eu achei muito boas. Aí, claro, tudo com fonte, né, se tu puder me enviar, eu agradeço muito. Tudo bem, eu não tenho problema, eu envio sim, você pode só deixar o e-mail, ou passo o e-mail pro pessoal, tá? Ou me procura na rede social, eu envio para você. Interessante para você ver na prática, né, como que os aminoácidos interferem aí. O triptofano na serotonina e também na melatonina, que vai ajudar no seu sono, né, como você já disse aí, ele ajuda no seu sono. Importante, gente, que a gente trabalha muito com outros aminoácidos, por exemplo, valina, leucina, isoleucina, não sei se alguém aí já tomou, são chamados BCAAs. Esses aminoácidos de cadeia ramificada, eles competem com o triptofano. Então, quem tem alguma tendência já a ter alguns problemas relacionados psiquiátricos, tá?
até não é aconselhável, por quê? Porque quando a gente consome muito esses outros aminoácidos, ele vai reduzir a absorção do triptofano, e ele vai prejudicar o bem-estar ao lado da serotonina, tá? Ao lado da melatonina, como foi falado aí em relação ao sono. E para frangos de corte, esses aminoácidos de cadeia ramificada, leucina, por exemplo, é um que tem sido muito estudado, ele é altamente ligado à deposição de proteína muscular, mas ele compete na absorção com o triptofano. Por isso que a gente precisa do equilíbrio. Muito importante, né, na vida da gente como um todo, aí, o equilíbrio. Ok? Mais outra questão, eu estou à disposição. Vou olhar aqui também se tem alguma coisa no chat. Obrigada. Eu já enviei o e-mail ali. Olá. Uai. Oi. Pronto. Obrigada, Éder, pela palestra e por apresentar essa visão diferente para a gente, né? A gente tem o costume de trabalhar o bem-estar um pouco mais do ponto de vista de manejo, né? E às vezes esquece dessa parte da nutrição também, que ela é super importante, trabalhando em conjunto, né? Igual você falou, com as outras áreas, elas se complementam, né? Elas tendem a ajustar melhor. E aí eu queria te fazer um questionamento. Você, aí nos seus experimentos, vocês conseguem atingir, por exemplo, um peso ou um desempenho igual ao que é num galpão não climatizado, ajustando a nutrição, a um galpão climatizado, por exemplo? Olha, a gente pode comparar só com galpões, no caso do frango de corte, com galpões não climatizados, que não sejam com toda estrutura, túnel de vento, essas coisas. Não, mas um galpão bem daquele característico, só com as cortinas laterais, ventiladores e aspersores, sim, que é o que a gente tem aqui, sim, aí a gente consegue. Mas lembrando que eu tenho que, se eu utilizar as exigências nutricionais de uma tabela nacional, não vai dar muito certo. Eu preciso me adaptar com as condições daqui, tá? Porque nutricionalmente o animal vai conseguir responder em função desse ambiente. Então, lembrando aqui, trabalhar todos os pontos juntos. Então, comparar com um galpão dark house, um galpão... Não, aí a gente não consegue. Outra coisa, eu não trabalho aqui densidade alta, porque eu vou conseguir uma densidade alta. Então, eu consigo sim atingir o peso que consegue na indústria, mas com uma densidade muito mais baixa. Tá? Isso seria mais alto, mas é a questão científica, né? É experimental. Eu trabalho com essa questão de uma densidade mais baixa, tudo para chegar nesse ponto aí, certo? Então, seria esse ajuste uma recomendação seria esse ajuste de manejo, além da nutrição, da densidade, né, outros manejos que você disse, de fornecimento de ração, vocês deixam à vontade, mas é tendencioso ser à noite? Aqui a gente tem esse problema que a amplitude térmica, dependendo do ano, não é grande. Então, assim, a temperatura é 30 graus de madrugada, às vezes mesmo, sabe? Não vai baixar. Acontece. Acontece aqui que você tem de noite, você vê às vezes a mínima em Cuiabá, a mínima na região aqui, 20 e tantos, é a mínima, que seria a máxima, às vezes, aí no Sudeste, algumas vezes, né? Mas sim, a gente pode trabalhar também, tá, a iluminação à noite, porque mesmo que seja uma diferença, mas já é significativa, e lembrando que ventiladores, isso aí, né, já ajuda, aspersores e densidade de alojamento, porque a gente vai ter muito diferente, a densidade muito mais baixa. Eu trabalho aqui com muito menos aves por metro quadrado. Aí sim a gente consegue até os 42 dias chegar ali, inclusive em mortalidade baixa, viabilidade muito alta, mas adaptando para essa condição. Entendi. Claro que na indústria, um galpão dark house, você chega muito mais francos por metro quadrado. Certo. A Carla colocou aqui, aí eu vou deixar para a Aline. A Carla escreveu aqui uma mensagem. Aquela mandou uma mensagem.
Ela disse que não tem pergunta. Ela apenas gostaria de parabenizá-lo pela apresentação, novamente, né, que ela tinha mandado um pouco acima, e dizer que achou muito interessante a abordagem do bem-estar animal relacionado à nutrição, visto que para nós humanos o bem-estar está fortemente ligado ao que comemos, e isso é bastante nítido. Sim, é exatamente isso aí. Que bom que eu consegui passar um pouquinho do que eu queria. Fico feliz com esse comentário. A gente consegue ter esse retorno do que a gente queria, isso é muito bom. Obrigado, fico grato, muito grato por isso. Depois que vocês disponibilizarem, tá? Eu vou colocar lá também para o pessoal ver, porque como eu falei, aqui é um horário diferente, tem gente que tem alunos que estão trabalhando, aqui a gente está tendo aulas assíncronas, que foi o colegiado decidiu até por essa questão, então a gente está com uns horários diferentes. Mas aí eu vou disponibilizar para o pessoal lá o link depois, se vocês tiverem. Tá? Sim, assim que a gente tiver o link, nós disponibilizamos. Alguém mais tem alguma pergunta? Eu tenho referente à linhagem. Qual é a melhor linhagem? Não sei se tu falou, eu tava fazendo duas coisas ao mesmo tempo aqui. Mas as aves são homeotérmicas, né? Sim. Então, qual é a melhor linhagem para aves de postura? No caso aqui para postura, né? Olha, todas vão apresentar o mesmo comportamento, né? Claro, são homeotérmicas, têm a mesma fisiologia, né? Mas nas nossas condições aqui, o ideal é com um animal que seja mais leve. O maior peso corporal, ele vai ter um metabolismo mais acelerado, né? Isso vai ter uma maior dificuldade. Mas eu tenho trabalhado considerando que, no caso da postura aqui que você perguntou, que a vermelha ela é mais pesada, mesmo ela sendo mais pesada, eu tenho conseguido um desempenho interessante aqui. Lembrando que eu não uso aquela densidade que a indústria usa, nem na gaiola, nem no piso, quando eu faço comparação de livro de gaiola também aqui. Tá? Mas se eu fosse considerar a fisiologia, uma ave mais leve, no caso uma branca, ela teria, cientificamente, para uma alta densidade, tanto é que elas são alojadas em mais alta densidade, etc. Né? Se a ave consome mais, se ela tem um peso corporal maior, se ela tem uma mantença maior, que é o caso da vermelha, ela vai ter um incremento calórico, ela vai ter uma geração de energia corporal mais alta, e ela vai ter maior dificuldade em ambiente quente. Certo. Uhum. Agora ficou bem claro. Obrigada. Mas existem tá, algumas linhagens trabalhadas, aí não são essas tão industriais, para diversos ambientes, né? Mas uma produção um pouco menor. Temos a Embrapa, temos algumas aves, no caso de corte, que são voltadas mais para o tipo da produção tipo orgânica. Então temos algumas outras linhagens, tá? Tem um desempenho um pouco menor. O desempenho, esse frango de corte, por exemplo, que a gente está falando proteico, ele tem uma síntese de proteína muito mais alta, então ele vai ter um metabolismo muito mais acelerado, ele vai gerar mais calor. Se eu tenho uma ave com desempenho mais lento, ela vai ter todo o metabolismo menos acelerado, né? Porque é uma menor possibilidade de gerar tanto calor corporal. Mas lembrando, não são tão grandes as diferenças em termos de porque a fisiologia é igual para todas as aves. Claro, entendo. Muito obrigada. Tem que ser cientificamente, né? A gente escuta muitas informações, né? E tem que pegar pelo lado científico, realmente, né? Eu, como aluna, tenho aprendido muito, assim. E agora, ainda mais no fim da faculdade. Informações científicas, sempre, né? Você estuda no Sul? Sim, eu estudo em Alegrete, na Unipampa. É a Universidade Federal do Pampa.
Legal. E pega os climas bem frios e bem calor. Então, aqui é bem complicadinho, assim, de lidar também. Mas vai. Aqui a gente tem um frigorífico só bovino de abate. Entendi. Aí vocês têm, né, o frio e o quente, é o que eu falei, que aqui a gente não tem tanta essa diferença. É praticamente quente o ano inteiro. Inclusive, a gente tem temperaturas próximas a 40 graus no inverno. Como eu estou falando, né? Não dá para a gente pegar e generalizar uma nutrição, uma tabela o Brasil inteiro. A gente tem que pegar, né, as condições bem específicas. Sim, exato. O Brasil é muito grande e o clima é bem diversificado. Tem que adentrar a região. Aqui mesmo no Rio Grande do Sul, eu sou da Serra e é muito diferente o clima aqui da fronteira. Então, também diferenças no mesmo estado. Isso, não precisa nem ir tão longe, né? Uhum. Eu estava falando, tá, a Jaqueline falou que eu poderia apresentar para o pessoal, eu já falei das universidades, da pós-graduação, onde a gente trabalha, mas com todas as espécies de interesse zootécnico eu tenho trabalhado, então, codornas, galinhas cordeiras, frango de corte, que é o mais fácil para a gente trabalhar aqui, né? Aves ornamentais, eu já desenvolvi trabalhos com os meus alunos, a gente tenta aprender, porque assim como as aves são diferentes, as pessoas, sabe? Então, tem um aluno que é interessado em ave ornamental. Poxa, eu vou pegar e vou ignorar? Não, eu tento sempre chegar, olhar para olhar cada um. Igual você falou aí, você chega num lugar, você só tem uma estrutura pronta para tal coisa, e você, poxa, gostaria de uma outra, né? Então a gente tenta, na medida do possível, chegar próximo aí ao sonho de formação de cada um. Exato. O animal, né, é bem diferente, todo ele, né? Então tem que. E os alunos também, com certeza. Agora mesmo, no fim da faculdade, que eu estou me interessando pelo bem-estar animal. Sempre foi um anseio meu, mas no final agora, fazendo projetos que eu estou, né, gostando mais. Então a gente descobre. Sim, sim. E aí, como você falou, né, então tem a produção para ovos, tem a produção para carne, aí tem codornas, que é diferente, tem para carne, para ovos também. E tem aves ornamentais, por que não trabalhar com aves ornamentais? Existem criadores, que são aves que vão para ficar para ornamentação, vão ficar para sítio, vão para lazer. Tem aves tipo pet também. Então, são diversos tipos. Sim, temos mais alguma pergunta? Bom, então, por enquanto, muito obrigada, professor Éder, pela ótima palestra. Queria agradecer em nome do Núcleo por você ter aceitado nosso convite. Foi, assim, a minha palavra, a minha opinião agora. Eu achei muito diferente e foi uma ótima experiência para mim, porque eu não tive muito contato, assim, ainda não tinha tido um contato dessa nutrição mesmo voltado para o bem-estar, saber que isso existe, saber o quanto isso é importante, principalmente se tratando de aminoácidos, as ações deles, que eu achei é uma parte que eu achei muito interessante na apresentação. Essa é uma consideração que eu gostaria de fazer. E eu queria deixar aberto também, né, o convite para trabalharmos juntos futuramente, o núcleo com o BEAP, com o senhor, com a universidade. E no mais, agradecer mesmo pela oportunidade de ouvir. Eu agradeço o convite de vocês, e se a gente puder trabalhar futuramente, vai ser uma honra para mim, tá? Fico aberto também, espero que a gente possa conversar. A gente vai ter um simpósio, um encontro aqui de agricultura, está aberto para resumos, se alguém quiser enviar, gratuito, não vai pagar nada, e para publicar o resumo, né, em evento. Se alguém tiver da área de aves, fica aí aberto. E obrigado pelo convite de vocês, tá? Foi no final do ano passado, lá para outubro, assim que eu recebi um e-mail, bem legal, bonitinho, com o convite em PDF. Obrigado pela atenção de vocês, pelo jeito, pelo tratamento.
Eu fico feliz e agradecido por poder participar com vocês. Muito obrigada. Muito obrigada também pelo convite. Mais uma vez, obrigada por ter aceitado esse convite, né, do núcleo. Eu, na hora que falaram de avicultura, eu pensei em você, avicultura de corte, eu pensei em você, que sabia que você estava trabalhando, eu te acompanho nas redes sociais, então eu sei que você tem trabalhado, que tem esse projeto de extensão e tal. Então, eu achei bem interessante essa ideia de você vir falar para a gente um pouco, trazer essa abordagem um pouco diferente, uma visão um pouco diferente. Então, eu acho que foi esclarecedor para a gente aqui, que a gente estava acostumado, né, a trabalhar uma visão um pouco diferente dessa parte do bem-estar animal. Então, você abriu bastante a mente para a gente. E como a Aline falou, né, a gente está aberto aqui e espero que futuramente a gente possa trabalhar em parceria. Foi ótimo resgatar esse contato, né? Espero poder continuar a partir de agora, né? E só agradecer por você participar aqui com a gente desse ciclo de palestra. Obrigado, foi ótimo mesmo retomar o contato, gostei muito mesmo. Gente, ó, e se cuidem, tá? Se cuidem todos aí, não tá muito tranquila a situação, se cuidem todos, na medida do possível. Saúde financeira, mental, física para todos. É o que precisamos. Sim. Então, se nós não temos mais perguntas, eu vou encerrar a palestra de hoje, dizer que ela vai ficar disponível no YouTube, na página do Combeap, assim como os vídeos das palestras anteriores. Muito obrigada novamente, professor Éder, pela excelente palestra. Obrigado, gente. Até uma próxima oportunidade. Vou copiar aqui o e-mail que ele mandou para mim. Tchau.